segundo secretário deputado Pedro Kemp. Teacher, como a deputada Gleice Jane. Teacher. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. O que me traz à tribuna nesta sessão é a preocupação com o que está acontecendo em Douradina, mas também no município de Dourados, Icarapó e outros municípios do Mato Grosso do Sul, na situação de conflito agrário envolvendo comunidades indígenas e também produtores rurais. No caso específico de Douradina, na semana passada, nós tivemos fatos lamentáveis. Quem teve oportunidade de assistir vídeos gravados dos ataques que aconteceram à comunidade indígena durante a noite, no domingo à noite, ficou estarrecido de ver um verdadeiro bang-bang, uma situação de guerra que foi, inclusive, provocada com a conivência da Força Nacional de Segurança e das Forças de Segurança do Estado que estavam ali presentes. No ataque anterior ao de domingo, inclusive, este ataque aconteceu quando a Força Nacional se retirou do local. Parece que propositadamente se retirou e aí o ataque aconteceu. No domingo, eu tive a oportunidade de assistir vídeo e vi que os ataques aconteciam e a Força Nacional de Segurança ali ao lado apenas assistindo aquela situação que resultou em 12 feridos da comunidade indígena. O que eu quero colocar aqui é que tive a oportunidade de participar de 2 reuniões convocadas pelo Ministério Público Federal de Dourados. Nesta reunião nós tivemos a presença de várias autoridades do Estado, senadora Tereza Cristina e também representantes de produtores rurais e das lideranças indígenas, e deputada Gleice Jane, aqui representando muito bem a nossa bancada do PT, esteve no local, esteve na reunião também do Ministério Público Federal e também acompanhou a ministra Sônia Guajajara, dos povos indígenas, que esteve visitando a região. E surgiu uma proposta de negociação, deputado Pedrociano, em que o Ministério Público Federal oferecia para alguns produtores que estavam com as suas terras ali ocupadas, uma área em Anaurilândia, que é uma área federal do INCRA, para haver uma permuta, uma troca. E ali houve muita discussão, alguns produtores contrários a esta proposta, alegando que isso poderia abrir um precedente, né, para outras retomadas dos índios, e a comunidade indígena também resistente em aceitar a proposta, porque, na verdade, a área oferecida era muito aquém daquilo que é reivindicada pelas lideranças indígenas. O que eu gostaria de colocar aqui é que nós não podemos mais assistir situações como esta que aconteceu em Douradina. Ataques, incêndios, tiros de borracha e tantas pessoas feridas. E isso parece que a gente não tem lei, não tem autoridade, não tem segurança no Estado e as pessoas ficam vulneráveis, né? O que eu queria dizer é que há mais de 20 anos eu debato aqui nessa casa a situação dos conflitos agrários envolvendo proprietários e lideranças indígenas, comunidades indígenas, e eu tive a oportunidade de realizar aqui uma audiência pública com a presença de 20 lideranças, ou melhor, autoridades do governo federal. Na época, governo da presidenta Dilma, esteve aqui no Estado o ministro José Eduardo Cardoso, ministro da Justiça, e depois teve aqui também nessa audiência pública o advogado-geral da União da época, que era o doutor Eugênio Aragão.
nós chegamos a uma conclusão depois de muitos debates e hoje já é pacificada essa tese da indenização daqueles que compraram essas terras de boa-fé, que hoje estão sendo reconhecidas, identificadas como territórios indígenas tradicionais. E, na época, a grande dificuldade era que, se uma terra ela é considerada terra indígena, ela é uma terra da União. E, portanto, o Estado ou a União não pode comprar aquilo que já é dela, se for reconhecida como terra indígena. E havia, portanto, aí um problema jurídico de como resolver isso, porque os proprietários reivindicam o pagamento do valor da terra nua. E a Constituição só permite o pagamento das indenizações no caso de demarcação. Nós debatemos muito essas questões e a conclusão que se chegou é que aqui no Mato Grosso do Sul, diferente de outros estados, terras indígenas foram tituladas pelo governo. No caso de Douradina, ainda há mais de 100 anos atrás, foi estabelecida ali um assentamento, né, de pequenos produtores, na chamada Colônia Federal Agrícola de Dourados, né, que foi implementada pelo governo Getúlio Vargas, e muitas terras que são reivindicadas pelos índios, elas foram tituladas para esses que hoje ocupam essas áreas. E essas pessoas, elas não podem mais simplesmente serem desconsideradas no seu direito, porque o Estado brasileiro fez isso. E hoje nós entendemos que para devolver as terras tradicionais para as comunidades indígenas, é preciso que o Estado não cometa uma outra injustiça com esses, muitas vezes falamos fazendeiros, mas ali tem pequenos e médios produtores, né, que também utilizam da terra para sobreviver, que querem produzir. Assim, não é? Como os fazendeiros. E, nesse caso, é preciso que o Estado brasileiro reconheça o erro que ele cometeu no passado e resolva essa situação, mas não garantindo o direito de um lado e cometendo injustiça com o outro, mas que possa, de fato, garantir os direitos das duas partes envolvidas. No caso específico de Douradina, que já tem um processo de demarcação bastante avançado e só está paralisado por ações judiciais, né? Este é um caso em que as pessoas foram assentadas pelo Estado brasileiro, possuem título de mais de 100 anos e, desta forma, o Estado brasileiro tem que, sim, aí resolver também garantindo os direitos dessas pessoas. Eu aqui, deputado Pedrocian, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, quero dizer que sou do Partido dos Trabalhadores, do partido do Presidente da República, eu apoio o governo federal, né? Mas, neste caso, considero que ainda há uma omissão muito grande por parte do governo federal para resolver essas questões aqui no nosso estado do Mato Grosso do Sul. É preciso que o governo, e aí não adianta a ministra dos povos indígenas vir aqui fazer uma visita, ir na área, constatar o que nós já estamos cansados de saber, e tirar foto, e falar com a imprensa que nós somos solidários, estamos juntos, etc., e não apresentar nenhuma proposta concreta para a solução do problema. Então, eu falo isso aqui com muita tranquilidade, né, para dizer que nesta parte nós precisamos, inclusive, provocar o governo federal, o presidente Lula, sensibilizá-lo para que essa situação seja resolvida de uma vez por todas. E não podemos tapar o sol com a peneira, não podemos tapar o sol com a peneira. Enquanto não houver uma proposta que atenda os dois lados, que garanta os direitos dos dois lados envolvidos, nós não vamos pacificar, né, essa situação que acontece aqui no Estado. Concedo uma parte a Vossa Excelência. Parabenizar a exposição que faz Vossa Excelência sobre esse tema e
fazer um comentário, em primeiro lugar, sobre essa omissão do governo federal com um tema que vem se desdobrando há tantos anos no Mato Grosso do Sul, sem nenhum tipo de solução. Eu penso que qualquer tipo de iniciativa que a gente vai tratar sobre esse tema, nós temos agora um marco para trabalhar, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal, que nós esperamos que seja transitada em julgado, estabelecendo a obrigatoriedade da indenização prévia, justa e em dinheiro para aquele que é o possuidor de títulos concedidos pelo governo federal ou do governo do Estado. Diante disso, é que nós expressamos uma indignação com essa tentativa de encontrar uma solução para o caso concreto de Douradina, oferecendo uma permuta para uma invasão que é recente, quando na realidade nós temos casos de gente que está há 10, há 20, há 30 anos invadidos. Então, que nós possamos respeitar a anterioridade de outros casos, sob pena de nós estimularmos mais conflitos, na ânsia de querer resolver esse problema de agora, nós estamos aumentando o problema e criando precedentes mais significativos. Então, eu acho o seguinte, se a gente quer resolver isso de maneira correta, nós temos que olhar a decisão do Supremo Tribunal Federal e ter o primeiro caso concreto de indenização no Mato Grosso do Sul. Eu acabei de usar aqui a mesa, fazer um pedido para a mesa diretora, para que nos indicasse como suplente nessa grande conciliação nacional que está sendo mediada agora pelo STF, para que a gente pudesse justamente fazer isso e estabelecer critérios. Primeiro, anterioridade, ver evolução das ações. Nos casos onde a maior parte das áreas já estão invadidas, existem áreas onde praticamente todas as fazendas estão invadidas e os produtores querem a indenização. Então, eu acho assim, a gente precisa ver esse tipo de solução para não cair no casuísmo de resolver Douradina. Resolver o casuísmo de dar uma solução para Douradina e deixando todo mundo... Hoje nós temos quase 200 propriedades do Mato Grosso do Sul invadidas sem nenhum tipo de solução. E, por último, fazer um protesto com uma forma que a Força Nacional tem atuado no Mato Grosso do Sul. Primeiro, que ela, na verdade, ela está legitimando as invasões, porque vem a comunidade e invade com ataques violentos aos produtores rurais que estão nas suas casas há muitos e muitos anos. Esses produtores, sem capacidade de defesa, são atacados por dezenas de pessoas, centenas de pessoas invadindo sua propriedade, e a Força Nacional, vendo essa situação, ao invés de conter a invasão e retirar o invasor, que está flagrantemente cometendo crime, fica ali chancelando a essa ocupação, a essa invasão. Isso é completamente inaceitável. Isso é uma atitude, parece um estado de exceção, porque a força policial deveria retirar em flagrante a invasão, mas ela está lá protegendo o invasor, legitimando o invasor numa propriedade. Obrigado pela parte. Concedo a parte ao deputado Zeca. Deputado Pedro Kemp, primeiro para cumprimentar Vossa Excelência, da mesma forma que fez Pedro Luciano Neto, pela lucidez do seu pronunciamento, em propor uma arbitragem que seja justa para os dois lados. É o mínimo que se espera no Estado democrático, que Vossa Excelência traz de forma objetiva, clara, sucinta, uma proposta nesse sentido. Segundo, quando eu vejo tantos fazendeiros como os povos indígenas reclamando da Força Nacional, da presença dela, é sinal de que ela está agindo corretamente. E é o que está acontecendo, por exemplo, lá. Os dois lados reclamam. Então, eu acho que meu querido parente Pedro Luciano Neto, penso que a Força Nacional está correta em arbitrar também. Segundo, é importante acrescentar no pronunciamento, se Vossa Excelência me permitir, dois aspectos. O governo do presidente Lula não tem sido omisso. Tanto é verdade, Pedro Luciano Neto, meu parente,
que quando o presidente esteve aqui no frigorífico JBS, olhando para o governador Gleice Jane, Mock propôs ao governador: vamos comprar uma terra. O presidente Lula está disponibilizando todo o esforço e aguarda, e eu sei que o governador Eduardo Rieder é sensível a isso, que é uma alternativa de solução, mesmo que temporária, tem que começar em algum lugar. Segunda coisa, eu penso que o ministro Gilmar Mendes foi de uma categoria impressionante. Ao invés de monocraticamente tomar uma decisão para encaminhar, enfim, a questão do marco temporal, propôs, Vossa Excelência sabe, imagino que esta casa saiba, propôs a Constituição com prazo determinado até o final do ano, uma comissão para analisar isso e trazer uma resposta, em que participa o Congresso, em que participa a Suprema Corte, em que participam os governadores, e o governador escolhido de consenso é o nosso governador, Eduardo Rieder, com quem eu conversei antes de ontem sobre o tema, em que participa as entidades indígenas, em que participa as entidades dos empresários, produtores rurais do agronegócio, para chegar a uma solução que seja definitiva. Portanto, eu penso que não adianta, e Vossa Excelência traz essa contribuição, não jogar gasolina no fogo que já está queimando, é a gente diminuir a pressão, tirar a paixão disso e buscar efetivamente uma solução. E é exatamente isso que eu me somo a Vossa Excelência, porque essa é a alternativa para trazer paz no campo, mas atendendo à demanda daqueles que são legítimos e primitivos donos dessas terras. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Zeca. E, como disse Vossa Excelência, o presidente Lula já mostrou disposição, né, de resolver essa situação, inclusive indicando ao governo do Estado a possibilidade, né, de adquirir, como aconteceu em Panambizinho, né? Vossa Excelência me parece que era governador na época. Em Panambizinho, o governo fez a transferência dos colonos que viviam lá para uma área em Juti, né, e devolveu a terra tradicional para as lideranças indígenas, para a comunidade indígena, finalmente. Acredito que é um modelo que pode ser aplicado em outras áreas, e como disse aqui o deputado Pedrocian, existem já áreas retomadas há mais tempo e as pessoas estão no aguardo de uma solução para a garantia dos seus direitos, né? Quero... Pega a fichinha aí. Eu quero aproveitar aqui, antes de conceder a palavra para a deputada Gleice Jane, de registrar aqui a presença dos acadêmicos e professores do curso de licenciatura indígena Tecoarandu, de Dourados, né, que estão visitando hoje a Assembleia Legislativa. Coincidentemente, nós estamos tratando aqui do problema, né, do conflito lá em Douradina, na questão da demarcação do território tradicional. Queria agradecer à professora doutora Maísa Ferreira da Silva, e depois nós vamos aqui ter a oportunidade de registrar a carta que foi encaminhada, né, pelos acadêmicos, reivindicando uma série de providências que eles entendem necessárias para o curso Tecoarandu. Concedo uma parte à deputada Gleice Jane. Bom dia, deputado Pedro Kemp, bom dia aos acadêmicos da FAIND aqui presente e a todos os deputados e que estão nos ouvindo. Deputado Pedro Kemp, eu fiz questão de vir aqui colaborar nesse debate porque eu estive na área por algumas vezes nesses dias, acompanhando esse processo de perto, olhando, junto com a ministra, mas antes da ministra também, eu estive nos momentos mais tensos desse processo, e muito preocupada, porque o primeiro dia em que eu estive lá e fui na tentativa de dialogar e encontrar alternativas possíveis, senti um clima de tensão muito alto,
muito preocupada também porque havia uma politização do processo, e isso me preocupou porque a gente vive um momento de polarização, de guerras no mundo inteiro, e olhei para aquilo e me preocupei com o que poderia sair dali, o que isso significa, inclusive nesse momento de tensão nacional. E depois disso, retornei à comunidade por algumas vezes, acompanhando o Dr. Marco Antônio algumas vezes, que é do Ministério Público Federal. Em outros momentos, estive junto com a ministra e também sozinha, para ouvir a comunidade e saber o que é que se reivindica nesse processo. E acho que algumas informações é importante a gente trazer aqui. Primeiro, a luta pelo território em Douradina, ela não começa agora. Os povos indígenas reclamaram e trazem para a gente, nas suas memórias afetivas e memórias geracionais, que essa disputa pelo território, ela se inicia em 1930. Em 1950, o Estado expulsou os povos indígenas do seu território. Então, acho que é importante a gente lembrar que é o Estado brasileiro quem cria essa situação. E, portanto, o Estado brasileiro precisa encontrar alternativas nesse momento. E quando eu falo em Estado brasileiro, eu não estou falando de um governo. Eu estou falando dos 3 poderes que têm grandes responsabilidades nesse processo e que de 1950 até agora, várias ações judiciais, legislações, muitas coisas aconteceram. Então, todos os poderes têm responsabilidade sobre esse processo. Em 1970, me parece, ou 70 ou 72... a FUNAI fez uma demarcação de 2.000 hectares na área, mas os proprietários rurais derrubaram esse marco e deixaram os indígenas numa área que hoje está em torno de 360 hectares. Então, essa luta não começou agora. Em 2005, os indígenas retomaram para sua área. E, novamente, teve conflitos. Nesse conflito de 2005, foi feito um acordo de que iria fazer uns estudos sobre essa área. E, nesse estudo, encontrou-se, então, 12.196 hectares que são da comunidade indígena. Então, esse processo histórico é importante a gente lembrar, para a gente saber que isso não é recente, que esse processo não é novo. Acho que é importante considerar que a área foi demarcada por assentamentos em 1950 e, portanto, hoje, em todo esse processo histórico, a gente tem pequenos proprietários, médios proprietários e grandes proprietários. Então, temos aí uma diversidade de situações e de pensamentos sobre esse processo. Agora, quando a gente fala em indenização, e eu conversei isso com a comunidade indígena questiona quem vai indenizar as vidas perdidas, quem vai indenizar os rios contaminados, quem vai indenizar as matas que foram derrubadas, quem vai indenizar a vida na sua forma de viver indígena. Acho que é importante a gente colocar isso no debate, porque a gente faz essa discussão, esse debate muito a partir da propriedade privada. Mas nós temos nesse momento uma disputa que é entre a propriedade privada e o modo de viver indígena. E esse modo de viver indígena traz consigo a palavra vida. Como que a gente compra e indeniza vidas? Então, acho que a gente precisa considerar esses 2 elementos. Os povos indígenas, naquele momento em que eu estive lá conversando, e mesmo dentro dessa proposta de alternância e de permuta, a comunidade teria que recuar em parte do seu território hoje ocupado. E ela diz para a gente o seguinte: já foram feitas inúmeras promessas, nenhuma delas cumpridas, inclusive construção de casas, de políticas públicas dentro do território da aldeia, que nunca foram construídas. Então, a gente hoje, enquanto Estado, não tem legitimidade para conversar com os povos indígenas e apresentar soluções. A gente também percebeu, né, e aí não fui eu que conversei, mas ouvindo outras pessoas, que há a mesma reclamação do lado dos pequenos proprietários. Então, realmente, o Estado, mais uma vez, se faz como negligente nesse processo. Então, para a gente começar a dialogar, encontrar alternativas, algumas coisas a gente precisa fazer. Primeiro, parar de achar que indígenas são motivados a ocupar esse espaço.
Primeira coisa que temos que fazer, compreender o que motiva os povos indígenas a ocupar o seu território. Esses motivos são motivos que estão ligados à sua religião, ao direito à terra sagrada, à luta, e isso está tudo muito relacionado ao direito à vida e à espiritualidade. Portanto, dentro desse contexto, ninguém consegue interferir nesse processo de retomada aos territórios indígenas. E nós precisamos fazer isso, deputado Pedro Kemp e demais, porque se a gente não compreender o que motiva os indígenas a retomar os seus territórios e não considerar isso, nós jamais vamos encontrar uma alternativa possível. Porque não dá para a gente somente reconhecer o direito à propriedade privada sem reconhecer o que motiva os povos indígenas a ocupar esses territórios. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer, se nós queremos realmente encontrar alternativas, solucionar isso de vez, é demarcar os territórios, garantir que os povos indígenas tenham direito aos seus territórios e criamos um cronograma de soluções. O governo pode pensar quantos anos de cronograma de soluções vai encontrar, mas é preciso garantir, se queremos garantir que os povos indígenas tenham acesso, é preciso ouvir essa comunidade, reconhecer a força da espiritualidade desse povo, que move esse movimento para a gente poder garantir igualdade de forças nesse processo. E eu queria só, para finalizar, dizer que nos ataques do final de semana, que eu também acompanhei, e eu venho acompanhando isso dia a dia no processo, foram 3 ataques. Em um deles, várias pessoas passavam de caminhoneta ao redor do movimento Sem Terra, que está acampado a 20 quilômetros dali, presidente, e diziam, claramente gritava para eles, invasão zero, é isso que eu quero. Portanto, esse movimento nos parece também um movimento politizado. E nós precisamos despolitizar isso para criar caminhos de pacificação e ter racionalidade. Nós não podemos olhar para isso de maneira apaixonada. Temos que ser racionais e olhar isso com inteligência. Porque se a gente não conseguir construir esses elementos, a gente vai só protelar novos problemas e condições de descaso com os povos indígenas. É isso. Obrigada. Vossa Excelência concedeu um super à parte à nossa professora. Eu já ia pedir uma parte para ela. E queria dizer da honra de recebermos os nossos irmãos aqui indígenas, que Vossa Excelência fez o anúncio, deputado Pedro Kemp, até porque tem ligação lá com o seu gabinete, mas dizer a Vossa Excelência que dispõe de 3 minutos para a gente começar a ordem do dia. Vou encerrar, senhor presidente. Inclusive, eu queria dizer aos acadêmicos que estão aqui que quando eu fui secretário de Educação no governo Zeca do PT, nós criamos o curso Araverá, né, que era para formação de professores em nível médio, né? E a partir da formação de várias turmas do curso Araverá, houve um movimento de professores indígenas para reivindicar a formação em nível superior e a partir daí nasceu a FAIND, né, o curso Tecoarandu. Para mim é uma honra, uma alegria muito grande recebê-los aqui na Assembleia Legislativa. Depois nós vamos ter a oportunidade de conversar sobre as reivindicações, a carta de vocês, né? Mas eu quero encerrar meu pronunciamento dizendo que acho que nós temos um consenso aqui entre nós de que as comunidades indígenas têm o direito de acesso aos seus territórios tradicionais. Isso é garantido pela Constituição Federal, que deu 5 anos de prazo para o Estado demarcar as terras indígenas e ele não o fez, né? Agora, no Estado de Mato Grosso do Sul, nós temos que reconhecer os erros cometidos no passado e as pessoas que foram atingidas, né, por esses erros, elas precisam ser também consideradas nos seus direitos. Então, é preciso retomar a mesa de negociação e envolver aí comunidades indígenas, produtores rurais, Ministério Público Federal, FUNAI, Ministério dos Povos Indígenas e Governo do Estado também, para que nós possamos dar um encaminhamento concreto para essas situações. Acredito que é possível, sim, resolver. Hoje o Estado brasileiro tem toda a boa vontade da parte do governo do presidente Lula e eu acredito que é sentar à mesa e não deixar o bang-bang acontecer como a gente tem visto. Obrigado, presidente.